Olá! Sabe quando a gente pensa na investigação de um crime? É bem comum aparecerem duas palavras: criminologia e criminalística. Elas são bem parecidas, né? E as duas lidam com o crime. Mas será que são a mesma coisa? A resposta é um grande e sonoro não. E entender direitinho essa diferença é o nosso ponto de partida para desvendar esse universo fascinante da ciência forense. Vamos começar! Ok, vamos direto ao ponto para resolver essa confusão de uma vez por todas. Dá uma olhada nesse resumo, que é perfeito. De um lado, a gente tem a criminologia, que está preocupada com o porquê do crime. Do outro lado, a criminalística, que foca totalmente no como o crime aconteceu. Pensa assim, ó, uma olha para as causas, para as motivações, a outra para os vestígios, para as provas. Uma pergunta por quê e a outra como. Simples assim. Então, vamos mergulhar um pouco mais na criminologia. Esse termo aí quem criou foi um antropólogo francês, o Paul Topinard, lá em 1883. E ele descreve um campo de estudo gigante. A criminologia quer entender a razão do crime. E para fazer isso, ela vai buscar conhecimento em várias áreas, como sociologia, psicologia, economia, tudo para entender o comportamento humano que leva ao crime e as consequências disso para a sociedade. Já a criminalística, ela joga em outro campo. Ela é a ciência que entra em cena depois que o crime já aconteceu. O objetivo dela, como está bem claro aí, é a investigação científica do fato. Ela vai analisar as evidências físicas, os vestígios, para conseguir montar o quebra-cabeça e explicar exatamente o que aconteceu ali na cena. Ela não está perguntando da motivação social e sim da dinâmica do evento. Para a gente organizar bem esse nosso estudo, vamos seguir este roteiro aqui. Combinado? A gente já começou com essa distinção importante, agora vamos passar pelos pilares da investigação, fazer uma viagem pelas raízes antigas da perícia, ver como a ciência forense nasceu, focar na revolução que foi a identificação e, no final, entender o método usado hoje para desvendar um fato. Muito bem, agora a gente chega no coração da criminalística. Toda essa disciplina se apoia em 3 perguntas fundamentais. São 3 pilares que guiam todo o trabalho do perito. E aqui estão eles, na sua forma mais pura: autoria, materialidade e modus operandi. Cada uma dessas palavras representa uma pergunta-chave que precisa ser respondida para que um crime seja totalmente esclarecido. Elas são a base de tudo. O primeiro pilar, a autoria, busca responder à pergunta: quem cometeu o crime? Para isso, o perito vai analisar todos os tipos de vestígios. Podem ser físicos, claro, como um fio de cabelo para análise de DNA ou uma impressão digital deixada num copo. Mas também podem ser vestígios comportamentais. Por exemplo, a forma como a cena do crime foi deixada pode revelar traços da personalidade ou do estado mental do autor. Em seguida, vem a materialidade. Esse pilar responde a uma pergunta que parece até mais básica. Um crime realmente aconteceu? A materialidade é a prova de que o fato existiu. Uma análise de balística que confirma que uma arma foi disparada, o exame de lesões numa vítima, é a comprovação científica de que aquele evento criminoso de fato ocorreu. E para fechar, o terceiro pilar, o modus operandi. Aqui, a investigação foca no como o crime foi executado. Quais foram os detalhes operacionais, a técnica específica que o criminoso usou, o tipo de comportamento que ele demonstrou durante a ação, o tipo de alvo que foi escolhido, é a reconstrução da dinâmica do crime que ajuda a gente a entender a assinatura do criminoso. Agora que a gente entendeu os pilares, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. É impressionante perceber que, apesar da criminalística como ciência ser algo relativamente novo, o raciocínio forense, sabe, a ideia de usar a lógica e a observação para resolver mistérios, isso é muito, muito antigo. Olha só que interessante! A nossa viagem vai ter 3 paradas bem importantes. A gente começa lá na Babilônia do século 6 a.C., depois dá um pulo na Grécia Antiga e termina no Império Romano. Cada uma dessas paradas vai mostrar um exemplo incrível do pensamento investigativo em ação. Nossa primeira parada é com o profeta Daniel. O problema era o seguinte: as oferendas deixadas para o ídolo Bel sumiam de um templo que ficava trancado. Seria um milagre? Bom, Daniel suspeitou de fraude, e a solução dele foi puramente pericial. Ele mandou espalhar cinzas bem fininhas por todo o chão do templo. No dia seguinte, as oferendas tinham sumido de novo, mas o chão revelava pegadas dos sacerdotes e de suas famílias. Fim do mistério. Agora vamos para a Grécia com aquela história clássica de Arquimedes. O rei Hierão de Siracusa estava desconfiado que a sua coroa nova de ouro tinha sido misturada com prata. Mas como provar isso sem destruir a coroa?
Arquimedes, ao entrar na banheira, teve aquele famoso estalo. Usando o princípio do deslocamento da água, ele comparou o volume da coroa com o de barras de ouro puro e de prata, provando cientificamente que havia uma mistura ali, uma fraude desvendada pela física. Os casos de Daniel e Arquimedes foram lampejos de genialidade, né? Mas quando é que esse tipo de raciocínio deixou de ser um evento isolado para se transformar numa disciplina científica, com método, com estrutura? É isso que a gente vai ver agora. Essa linha do tempo ilustra perfeitamente essa transição. A gente sai de observações isoladas lá da antiguidade e vai para os primeiros estudos mais organizados, como os de Ambroise Paré, que começou a analisar ferimentos de armas de fogo de um jeito metódico. Depois, a medicina legal, com Paolo Zaquias, vira a mãe da criminalística, trazendo o rigor da medicina para a investigação. Mas o ponto de virada mesmo vem com o austríaco Hans Gross, que em 1893 finalmente organiza todo esse conhecimento e batiza a criminalística como uma ciência, com método e princípios próprios. Para a gente entender essa evolução científica na prática, não tem exemplo melhor do que um que revolucionou a investigação criminal para sempre: a análise das impressões digitais. Vamos ver como essa técnica nasceu e se tornou tão importante. A história toda começa quase sem querer lá no século XVII. O médico e anatomista italiano Marcello Malpighi estava estudando a pele no microscópio dele. E aí ele foi o primeiro a descrever em detalhes essas delicadas e sinuosas linhas papilares. O foco dele era anatomia. Ele nem imaginava que a sua descoberta seria a base da identificação humana séculos mais tarde. E esse número 9 gigante aí na tela, ele representa o próximo grande salto que foi dado em 1823 pelo professor Jean Evangelista Porquinge. Ele foi o primeiro a identificar e classificar 9 padrões fundamentais nas impressões digitais. Pela primeira vez, alguém colocou ordem no que parecia ser só um monte de linhas, criando uma tipologia, uma classificação. E aqui, a gente tem o resumo da jornada completa. Começamos com a pura curiosidade científica de Malpighi. Depois, veio a organização com a classificação de Purkinje. Em seguida, a certeza científica, quando se provou que os desenhos digitais não mudam ao longo da vida. E tudo isso levou à aplicação prática. Em 1891, na Argentina, Juan Vucetich criou o primeiro sistema funcional de identificação por digitais, mudando para sempre a investigação criminal. Toda essa evolução histórica nos traz para o presente. Hoje, como é que um perito criminal organiza o raciocínio para analisar uma cena de crime e ter certeza de que nenhum detalhe vai se perder? Pois é, existe um método, uma ferramenta, para guiar essa investigação. E essa ferramenta, por incrível que pareça, é bem antiga. É o chamado heptâmetro de Quintiliano, um conjunto de 7 perguntas universais que funcionam como um guia para qualquer investigação. O que, quem, onde, com que auxílio, por quê, como e quando. Ao responder sistematicamente a cada uma dessas perguntas, o investigador consegue construir uma narrativa completa e coerente do que aconteceu. E assim, a gente chega ao final da nossa jornada. Nós percorremos a história da criminalística, desde as observações inteligentes lá na antiguidade, até ela se tornar uma ciência robusta, essencial para a justiça. Vimos que ela se baseia em pilares sólidos e métodos claros para encontrar respostas nos vestígios. O que nos leva a esta reflexão final. A ciência forense é uma ferramenta poderosíssima para fornecer respostas. Mas a questão que fica é: como sociedade e como o sistema de justiça, será que estamos sempre fazendo as perguntas certas?